Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de terça-feira. Estamos aqui, meus irmãos, começando mais um momento do nosso Evangelho Diário. Este momento que a nossa casa espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, concede para o nosso coração. Meus amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos. A todos que estão aqui agora conosco às 7h30 da manhã, um bom dia. Mas também vamos deixar o nosso boa tarde, o nosso boa noite para todos os nossos irmãos que nos acompanham ao longo do dia. Sejam também muito bem-vindos, sintam-se acolhidos por este amor de Jesus que nos reúne aqui neste instante. Meus amados irmãos, hoje eu vou convidar a todos para a gente começar a nossa terça-feira de reflexão, esse momento que a gente acolhe as palavras do Evangelho em nosso coração. Eu vou convidar a todos para a gente fechar um pouco os nossos olhos da vida material, para juntos, em uma breve prece, elevar o nosso coração até a Deus, nosso Pai. Vamos silenciar, meus irmãos. Silenciar por alguns minutos e nos concentrar aqui, com o pensamento em Deus, com o coração em Jesus, rogando humildemente para que Deus possa guiar o nosso dia de hoje, que Deus possa proteger, amparar e nos dar a força necessária para mais um dia que se inicia. Vamos pedir a Jesus que Ele possa descer o teu manto de amor que envolve a todos nós. Que Jesus desça o teu manto de amor que envolve aqueles corações que estão passando às vezes por um momento difícil na vida. Que Jesus conceda a força, a paz e a coragem para todos nós. E que assim seja. Meus amados irmãos, são com essas palavras que nós iniciaremos aqui o nosso momento do Evangelho, momento esse que nós trazemos uma mensagem do livro Um Minuto com Chico Xavier. Estamos agora caminhando com esta obra. E, meus amados irmãos, hoje nós estamos aqui na segunda mensagem. E eu vou convidar a todos para juntos olharmos aqui, que eu vou projetar para a gente, para todos acompanharem, a mensagem de hoje. Uma mensagem que é de Emmanuel, do livro Fonte Viva, no capítulo 9. Emmanuel nos diz: a chuva, derramando-se em gotas, fertiliza o solo e sustenta bilhões de vida. Ou seja, a chuva, de gota em gota, fertiliza o solo que sustenta bilhões de vidas. Ninguém consegue mensurar o quanto uma gotinha de chuva pode fazer o bem. Uma gotinha pequenininha. Mas é de pouquinho em pouquinho que a chuva vai caindo, que ela alimenta os rios, que ela fertiliza o solo, que ela sustenta toda a vida. Não é mesmo, meus irmãos? Às vezes a gente olha para, vamos dizer, para aquele solo fértil, lindo, aquele campo cheio de produções. Mas se não fosse a gotinha em gotinha das chuvas, nada daquilo teria. E é através dessa mensagem de Emmanuel que hoje eu convido a todos a uma reflexão para a nossa terça-feira. E para a gente iniciar, eu queria que nós pudéssemos aqui pensar quantas vezes no dia a dia, ou quantas vezes na semana, melhor dizendo, nós olhamos para o dia que passou e dizemos: ah, foi um dia inútil, foi um dia perdido. Eu não consegui fazer nada do que eu queria, não deu tempo de eu resolver nada do que eu precisava. Foi um dia perdido.
Geralmente, um dia que a gente acorda, tem tudo planejado que a gente já desejava fazer. Aí uma coisa ou outra começa a sair fora desse planejado. Ou surge os infortúnios inesperados por nós. Às vezes a gente fica com uma gripe, às vezes acontece uma coisa que a gente não esperava, e aí os planos todos mudam, não é mesmo? E aí olhamos e falamos assim: nossa, meu dia foi inútil, não fiz nada do que eu estava planejando. Consegui fazer pouquíssimas coisas, nada serviu, o dia foi perdido. Geralmente falamos isso em um tom de desânimo, em um tom de autocrítica muito grande para todos nós. Porque ainda temos muito convictos na nossa cabeça que só se o dia for perfeito do jeitinho que a gente planejou, que aí o dia foi útil. Aí que o dia valeu a pena. Mas eu pergunto para todos nós: e os planos de Deus para a gente? Como que fica? Porque os planos de Deus nem sempre estão alinhados com os nossos. E se esse dia que foi totalmente assim, diferente do que a gente estava pensando, foi um dia que está nos planos de Deus? E Deus, como nos diz o livro dos Espíritos, sabedoria suprema, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Deus é perfeição. Então, como que nós falamos que o dia foi imperfeito, que o dia foi inútil, que o dia não valeu a pena? Se Deus é perfeito e Deus criou aquele dia. Se Deus é perfeito e a vontade dele é perfeita e guiou, o que aconteceu com a gente naquele dia? Meus amados irmãos, são as pequenas coisas que nós fazemos no dia que fazem toda a diferença. São as pequenas coisas. Às vezes nós não conseguiremos fazer tudo aquilo que a gente queria, tudo aquilo que a gente planejou no dia, às vezes não iremos conseguir fazer. Mas o pouquinho que a gente fez já é muito, porque é de pouquinho em pouquinho que a gente realiza as grandes coisas. Não é assim que Emmanuel diz: a chuva de gotinha em gotinha sustenta bilhões de vidas. E nós fazendo de pouquinho em pouquinho. Às vezes não vai dar pra gente fazer tudo aquilo que a gente queria, mas de pouquinho em pouquinho faz toda a diferença. São a passos curtos, meus irmãos. Não adianta a gente querer correr com tudo, ter pressa com tudo, querer fazer tudo do nosso jeito. Porque a nossa vontade ou o nosso jeito ainda é falho e não está alinhado com a vontade perfeita de Deus, nem sempre está. Meus amados irmãos, vamos nos lembrar deste momento também para o nosso Evangelho de Jesus. O Cristo, em muitos momentos da vida dele, em muitos momentos não, em todos a gente consegue notar isso sendo narrado para a gente nos Evangelhos. Jesus, ele sempre silenciava, fazia uma oração, para depois ele ir tomar uma atitude. Jesus sempre buscava essa comunhão mais profunda com Deus para depois ele ir lá realizar algo. Ou seja, para alinhar a vontade dele com a de Deus. E Jesus é um espírito perfeito. Vejamos só. Quantas vezes nós temos no Evangelho narrado para a gente Jesus indo ao monte orar. Jesus se afastando da multidão para orar. Jesus, logo no início da manhã, ainda de madrugada, quando todo mundo estava dormindo, Jesus se retirava para orar. Para antes de começar o dia dele, ele tinha oração, entregando o dia dele nas mãos de Deus, na vontade de Deus. E nós, meus irmãos, eu me lembrei disso de Jesus, porque antes de começar o nosso dia, façamos uma oração também, assim como Jesus fazia antes de qualquer coisa, antes de começar o dia, Jesus fazia as orações. E isso está no Evangelho para nós. Façamos assim também, antes de começar o dia, comecemos com uma oração.
Antes da gente já começar as nossas tarefas, de tomar o café, de levantar da cama, façamos a nossa oração para Deus, entregando o nosso dia nas mãos do Pai. Inclusive na oração, que as nossas palavras possam refletir a compreensão de que aquele dia vai ser segundo a vontade de Deus. Que a gente tem os planos, que a gente tem o planejamento, que a gente tem as tarefas. Mas se acaso surgirem infortúnios e a gente conseguir realizar só um pouquinho daquilo que a gente planejou no dia, que Deus possa nos dar a compreensão disso. Que a gente não fique revoltado, desanimado, pessimista, porque o dia não foi como a gente esperava. Mas que possamos iniciar essa oração do dia entregando ele nas mãos de Deus, para o quê? Pelo menos um pouquinho que a gente fizer, mas esse pouquinho fizermos com Deus, já é muito. Esse pouquinho que a gente planejou, se a gente fizer com Deus no coração, é como Emmanuel diz, de gotinha em gotinha, a chuva sustenta bilhões de vidas. Esse pouquinho que a gente faz no nosso dia, do que a gente queria, planejado, se for com Deus, meus irmãos, já é muito. E a gente não consegue mensurar o quanto é grandioso uma atitude, uma palavra que vem assim do fundo do coração, com Deus no coração. O quanto é grandioso essas atitudes, que aos nossos olhos podem parecer pequenas, como a gota de chuva, pequenas que a gente nem nota, mas fazem toda a diferença. Meus amados irmãos, olhemos com mais carinho para aquilo que realizamos em nossa vida. Não pensemos que é pouco, que é inútil e que não valeu a pena. Se tivermos Deus no coração, não importa, já são atos grandiosos. Meus amados irmãos, fiquemos com esta mensagem hoje para o nosso dia. Fiquemos com esta mensagem de Emmanuel para a nossa semana. Comecemos o dia orando a Deus, entregando o nosso dia a Deus. E tenhamos mais compreensão se o dia não sai como a gente espera. Se as coisas que acontecem na vida não são como a gente espera. Mas entreguemos nas mãos de Deus, porque uma gotinha, um orvalho nas mãos de Deus, meus irmãos, é muita coisa. Meus amados irmãos, encerremos aqui com o coração em Jesus, o nosso evangelho de hoje, com essas palavras para o nosso coração, lembrando que essa mensagem é da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus, meus irmãos, e que assim seja.